Shalom, queridos! Hoje é dia 22 de fevereiro do ano de 2024 e no nosso calendário judaico nós estamos no dia 13 de Adar do ano 5784 a partir da criação. Estamos aqui, queridos, mais uma vez no Compartilhando a Torá e a nossa missão. O nosso propósito aqui no Compartilhando a Torá é juntos estudarmos a Parashat semanal da Torá e no final trazermos algumas reflexões, alguns insights, alguns conselhos práticos para aplicarmos no nosso dia a dia e no nosso cotidiano. Essa semana nós iniciamos os nossos estudos na Parashat de Tetzav. O nome da Parashat, Tetzav, significa você deve ordenar, uma referência de Êxodo, capítulo de número 27, versículo 20, onde Hashem, onde o Eterno, ele vai orientar, ele vai pedir para Moshe ordenar ao povo que tragam o azeite puro para o acendimento da menorá. Tetzav, você deve ordenar ao povo de Israel. Essa Parashat, ela contém 101 versículos e abrange de Êxodo, capítulo 27, verso 20, até o capítulo 30, versículo de número 10. Então nós estaremos fazendo aqui uma exposição dessa porção, dessa Parashat, porém, hoje eu vou me conter somente na aliá número 1 da Parashat de Tetzav. E a temática, o tema que nós estaremos conversando, queridos, aqui no Compartilhando a Torá, será este: obedecendo os mandamentos de Deus com excelência. É sobre isso que nós estaremos tratando. Nós bem sabemos, pela literatura judaica, e especificamente falando o livro do nosso rabino Yaakov Gerenstad, livro por nome de Guia Bnei Noach, nós aprendemos com o Rav Yaakov que Hashem, que Deus, ele deu 613 mitzvot, 613 mandamentos para os Bnei Israel, para os filhos de Israel. Porém, Hashem, ele deu para as nações, ele deu para os Bnei Noach, para nós, 7 mandamentos, que têm origem em Adão, onde o próprio Deus, de acordo com a Torá oral, onde o próprio Deus, ele deu para Adão, ele deu para Adão 6 mandamentos. E o 7º mandamento foi acrescentado pós o dilúvio, conforme está escrito no livro de Gênesis, capítulo 9, verso 4. E já que nós, as nações, temos 7 mandamentos e servimos a Hashem e servimos ao Eterno ombro a ombro com os judeus, sem sombra de dúvida, a mesma regra no sentido de guardar os mandamentos com kavaná, com intenção, com amor, com reverência, da mesma forma que Hashem, ele pede para os Bnei Israel, isso é bem notório ali em Devarim capítulo 6, guardar os mandamentos com amor, com reverência e com alma. Para nós também, Bnei Noach, nós precisamos ter essa mesma mentalidade, esse mesmo entendimento de levarmos os mandamentos de Deus a sério e com muita reverência. Portanto, a minha proposta aqui hoje, queridos, é nós tratarmos essa temática no nosso shiur, obedecendo os mandamentos de Deus com excelência. E aqui eu quero abrir um parênteses e dizer que os mandamentos de Deus, eles não possuem prazo de validade. Esses dias eu ouvi alguém comentar que os mandamentos de Deus, a Torá, a lei, ela caducou. A lei tinha um propósito de apontar para alguém aí, prefiro nem falar o nome. Porém, eu disse para essa pessoa que a Torá,
A palavra de Deus entregue lá no Monte Sinai, ela não tem prazo de validade, ela não caduca e ela não aponta para ninguém. A Torá, a palavra de Deus, de acordo com o que escreveu o profeta Isaías, capítulo 51, verso 4, ela é instruções para todos os povos. Então, você quer saber a vontade de Deus? Você quer saber o que é certo e o que é errado? Você quer saber como agradar a Deus, como receber perdão de Deus, conhecer a misericórdia de Deus, saber a vontade de Deus? Tudo isso está contido na Torá. A Torá fala para nós o que pode fazer e o que não pode fazer. A Torá mostra dois caminhos, o caminho certo e o caminho errado. Então, portanto, conhecer a Torá e os mandamentos que estão contidos nelas é de suma importância para nós, monoteísta, na configuração Benei Noach. Então, é muito pertinente nós falarmos sobre esse tema, obedecendo os mandamentos de Deus com excelência. Muitas vezes, nós temos excelência e reverência em tantas coisas de nossas vidas, porém, quando nós falamos da temática mandamentos de Deus na nossa vida espiritual, parece que é menos importante. Porém, eu quero dizer hoje aqui que o mais importante nas nossas vidas é o relacionamento com Deus. O resto, o eterno, pela sua bondade divina, vai acrescentando no nosso dia a dia. Muito bem, para nós escorrermos esse tema no nosso shiur, eu gostaria de citar aqui uma fonte, Pirkei Avot, Mishnah 2, onde exatamente o Pirkei Avot, ele vai falar para nós a reverência que nós precisamos ter com uma mitzvah, com um preceito, com um mandamento de Deus. Então fala para nós o Pirkei Avot. Agora, quando temos uma mitzvah, mandamento para cumprir, temos uma ordem do soberano do universo, Rei dos Reis. Então, o que o Pirkei Avot ele está nos ensinando? Que as mitzvot, que os mandamentos têm uma origem, têm uma fonte. E essa fonte é o próprio Criador, é o próprio Deus. Isso significa que quando nós obedecemos uma mitzvah, por exemplo, não praticar idolatria, por exemplo, praticarmos atos de justiça, nós precisamos realizar esses mandamentos, executá-los, entendendo que ele parte de um rei, de um criador, de um soberano, de um Deus que criou todas as coisas e administra tudo para a sua glória. Certamente, o amor pelo nosso Criador, nossa reverência e temor diante do seu poder infinito, nosso senso de privilégio em nos relacionarmos com Ele, deve constituir as bases motivacionais para irmos e servirmos ao nosso Deus. Então, o que o Pirkei Avot está falando aqui? Quando uma pessoa está em tal nível com Hashem, a ideia de compensação nem passa pela mente da pessoa. Por quê? Ela está guardando ali a mitzvah com reverência diante de um Deus infinito, diante do nosso Criador, e a nossa motivação para servir a Hashem, para servir ao Eterno, deve ser o amor e o temor. Evidente que nós podemos pegar essa frase do Pirkei Avot e trazer ele para os nossos dias. E o que isso significa na prática? Que devemos tratar os mandamentos de Deus com muita excelência, com muita reverência e não de qualquer maneira. Então nós aprendemos aqui no Pirkei Avot que de fato o Pirkei Avot está falando para nós que toda mitzvah deve ser praticada porque a mitzvah, as mitzvot, os mandamentos, vêm de uma fonte divina, é uma graça de Hashem para nós. E quando nós cumprimos os mandamentos, nós estamos em conexão direta com Hashem, em conexão direta com Deus. E a motivação
o fator motivacional, de acordo com o Pirkei Avot, é guardarmos esse mandamento com temor diante de um Deus infinito e com amor. Essa é a ideia que o Pirkei Avot passa para nós em relação a obedecer, a praticar os mandamentos de Deus. O que eu aprendo aqui, queridos? A seriedade, a reverência, o cuidado, o zelo que nós precisamos ter em relação à Bíblia, em relação à palavra de Deus, em relação à Torá. É isso que o Pirkei Avot está falando para nós. E nós vamos tentar aqui, dentro dessa parashat de Tetzav, na Aliá número 1, trazer essa ideia de reverência em relação aos mandamentos de Deus. Então, como começa a nossa porção da Torá? Êxodo, capítulo 27, verso 20. A Torá fala para nós: você deve ordenar aos filhos de Israel e eles devem lhe trazer azeite de oliva puro, esmagado para iluminar, para acender a lamparina constantemente. Êxodo, Shemot, capítulo 27, verso de número 20. Já lemos o verso, agora vamos tentar interpretá-lo para facilitar aqui o nosso entendimento. Nós aprendemos aqui no livro de Êxodo, capítulo 27, verso 20, que Hashem, ele está orientando Moshe a fazer o quê? A pedir ao povo de Israel, a pedir aos Benei Israel, os filhos de Israel, que tragam azeite puro. Essa é a mitzvah contida no versículo de número 20. Esse azeite, para efeito de conhecimento, de acordo com a própria Torá, ele tinha finalidade, tinha um propósito, tinha um fim específico para esse azeite puro, a Torá usa o termo puro aqui, de acender as luzes da menorá. Era um azeite, percebemos aqui pela Torá, preparado de modo especial, e só por isso nós já aprendemos, já fazemos uma conexão com o nosso tema, com a temática do nosso shiur. Devemos guardar, obedecer os mandamentos de Deus com excelência. Então, quando lemos aqui Shemot, capítulo 27, verso 20, nós percebemos que Hashem, ele ordena a Moshe a pedir ao povo de Israel esse azeite puro. Era um azeite preparado com muito carinho e de modo especial. Só pelo termo azeite de oliva puro, nós já entendemos aqui e já conseguimos correlacionar, visualizar que o cumprimento da mitzvah tem que ser realizado com muita referência. Esse óleo de oliva puro, ele deveria ter um processo único e posteriormente ser destinado com a finalidade de cumprir a mitzvah, que era acender a lamparina constantemente. Êxodo 27, 20. O Rashi, quando ele comenta esse passuque, o Rashi, quando comenta esse versículo, ele explica para nós o processo desse azeite. Então, olha que interessante. Diz o Rashi: as azeitonas eram batidas com um pilão e não eram moídas para que não tivesse bagaço. Então, a preparação desse azeite era uma preparação especial. Até porque, para cumprir a mitzvah, o azeite tinha que ser puro. Então, o processo, o Rashi está falando para nós, que essas azeitonas, elas eram batidas em um pilão e não eram moídas, para que não tivesse bagaço. Depois que saía a primeira gota, diz o Rashi, introduzia-se as azeitonas no moinho e as moíam. A segunda extração do azeite não era apropriada para o candelabro, mas era apropriada para as oferendas de farinha, conforme está escrito, esmagado para iluminar e não esmagado para ser utilizado nas oferendas de farinha. O que o Rashi, que é o maior comentarista da Torá, está falando para nós?
que esse azeite, que é derivado das azeitonas, passava por um processo. Então se pegava as azeitonas e batiam nela com um pilão, e elas não eram moídas para que não tivesse nenhum bagaço, nenhum tipo de sujeira. Então, de fato, a Torá fala para nós aqui em Shemote 27:20 que o azeite precisaria ser puro. E o que significa isso, trazendo uma aplicação para nós? Que quando nós praticarmos uma mitzvah, que quando nós praticarmos o mandamento de Hashem, no nosso caso, Ben Noach, os 7 mandamentos e as ramificações, nós precisamos praticá-los, queridos, com toda a reverência. Nós precisamos praticá-lo sem nenhuma contaminação. Precisamos colocar a nossa alma, precisamos colocar kavaná ao cumprirmos os mandamentos de Hashem. É isso que o Rashi ele está falando para nós. Nós aprendemos aqui, do primeiro passuk da nossa parashat, que toda mitzvah, todo mandamento que Hashem ordena na Torá, deve ser praticada com excelência. Não é de qualquer maneira, é com reverência. Essa é a lição que estamos aprendendo aqui. O azeite, para ser colocado na menorá, para manter as luminárias acesas, passariam por um processo. As azeitonas eram batidas em um pilão. As primeiras gotas puras eram destinadas para acender as luzes, para que as luzes acesas não tivessem nenhuma interferência. Então, quando nós praticarmos o mandamento de Deus, praticarmos a Torá, colocarmos a Torá em prática, nós precisamos ir a Hashem, ir à praticidade da Torá com pureza, com seriedade e com reverência, para que acendemos, metaforicamente falando, uma luz pura, onde as pessoas olharão para nós e verão a luz de Hashem e verão a morada de Deus ao nosso redor. Como estamos? Então nós perguntamos, como você está praticando as mitzvot, os mandamentos de Deus? É com reverência? A motivação, como disse o Pirkei Avot, é com amor? Como nós estamos tratando os mandamentos que o Eterno nos deu? Estamos colocando kavaná, intenção, nos mandamentos? Estamos colocando alma quando vamos praticar uma mitzvah, o mandamento da Torá? Quando a Bíblia fala, quando a Torá fala para nós guardarmos aquele mandamento, de que forma nós estamos guardando os mandamentos de Deus? E se existe uma forma de nós guardarmos o mandamento de Deus, se Hashem ordenou que nós guardássemos os mandamentos dele, nós temos que guardar os mandamentos de Hashem, porque quando nós guardamos os mandamentos de Deus, nós estamos agradando a Deus. Mas, e se nós errarmos? E se nós pecarmos contra Deus? Basta nós fazermos techuvá, basta nós retornarmos para Hashem, basta nós pedirmos perdão a Deus e de fato Ele vai perdoar as nossas falhas. E aí retornamos para Hashem para fazer a vontade dEle, uma vontade boa, uma vontade perfeita para as nossas vidas. Então nós aprendemos que a mitzvah, queridos, de fato, ela precisa ser praticada com toda excelência. A Torá fala para nós, no livro de Devarim, capítulo 6, verso 5, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, as seguintes palavras: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Devarim, capítulo 6, verso 6. E estas palavras que te ordeno hoje estarão no teu coração. A Torá, ela está falando para nós aqui que nós devemos amar Hashem de todo o coração, com toda a nossa alma e com toda a nossa
força. Isto é, devemos, de acordo com o que falou a Torá em Devarim, capítulo 6, verso 6, nós devemos guardar as palavras em nossos corações. Repare que nós somos exortados pela própria Torá a fazermos o melhor na praticidade da mitzvah, queridos. Essa é a ideia, esse é o insight, essa é a aplicação para nós. Que nós possamos pegar esse conhecimento, esse entendimento. Talvez eu e você não estamos praticando a mitzvah de acordo com o que a Torá manda, com reverência, com alma, com kavaná, com muita seriedade. E aí, de que forma nós estamos oferecendo uma mitzvah para Hashem? No padrão de Caim ou no padrão de Abel? Com qualidade ou com relaxo? Nós precisamos internalizar isso dentro de nós e entendermos que quando nós praticamos as 7 leis de Noah, nós estamos trazendo luz para essa terra. Nós estamos fazendo com que essa terra seja a morada de Hashem. Nós estamos fazendo desse mundo inferior, como diz a Kabbalah, a morada de Hashem. Quando praticamos, quando executamos as mitzvot e praticamos com toda a reverência e com toda a excelência. Essa é a grande lição que nós estamos aprendendo aqui. Muito bem. Uma outra verdade que aprendemos aqui é que a mitzvot, ela deve ser contínua. Repare o versículo 20 de Shemot, capítulo 27, verso 20. Então fala para nós a Torá: você deve ordenar aos filhos de Israel, e eles devem lhe trazer azeite de oliva puro, esmagado, para iluminar, para acender a lamparina constantemente. Verso de número 21. Na tenda da reunião, fora da divisória que está sobre o testemunho, Aaron e seus filhos providenciarão do anoitecer até amanhã na presença de Deus. Este é um estatuto eterno para os filhos de Israel. Então, o que nós percebemos aqui? Nós percebemos que a Torá, ela deve ser praticada. A Torá usa o termo eterno, perpetuamente. Isto é, esses mandamentos, eles são contínuos. Então, a Torá caducou, como dizem alguns. A Torá tem prazo de validade? De maneira nenhuma. Se o próprio Deus disse: vocês devem fazer isso perpetuamente, para sempre. Então não pode vir ninguém e falar: não, porque a Torá caducou, porque agora isso aí não vale mais. E nós precisamos ter um discernimento para aprendermos a Torá. Se você quer aprender a Torá, você precisa de uma orientação rabínica. Se você quer interpretar a Torá, você precisa estar em contato com o povo a qual Hashem, a qual o Eterno deu a Torá. Senão nós vamos fazer uma interpretação errada na Torá. Vamos pegar um texto isolado, vamos ler o texto, vamos interpretar de uma forma que nós vamos querer encaixar esse versículo em uma idolatria. Porém, Torá estuda com o povo de Israel, Torá estuda com o povo judeu. E a verdade que nós aprendemos aqui, de acordo com esse passuque, de acordo com o versículo 20, é que a Torá, ela orienta a acender as lamparinas, e as lamparinas deveriam ser acesas constantemente, do anoitecer até o amanhecer, como diz aqui a Torá na Parashá de Tetzav. E a Torá fala para nós, no verso 21, que este é um estatuto eterno para os filhos de Israel. Mas aí, talvez você pergunte: mas o povo de Israel, eles não praticam esse mandamento hoje? De fato, porque o Beit HaMikdash não está construído. Mas na era de Mashiach,
nós bem sabemos que o Beit HaMikdash, ele será reconstruído. E uma das perguntas que sempre fazem é esta: por que o povo judeu ele não reconhece o JC como Mashiach? Porque JC não cumpriu os requisitos da Torá e não cumpriu as profecias do Tanar. Ele não cumpriu, ele não é o Mashiach, ele não é o Messias. Mas o povo judeu espera o verdadeiro Messias. E quando o verdadeiro Mashiach ele chegar, a Torá será guardada na sua totalidade e até as lamparinas da menorá serão acesas. Então, eu tenho uma fonte aqui em Hilchot Melachim, capítulo 11, parágrafo 1, que diz assim: a completa observância da Torá. Será que na época do Mashiach, será que na época do Messias, a Torá será guardada novamente? Então veja essa fonte judaica. No futuro, o rei messiânico, o descendente de David, virá e renovará a dinastia davídica. Que dinastia é essa? A dinastia que Hashem disse para Davi: seu trono durará para sempre. Então, depois de Davi, veio Salomão, depois de Salomão, vieram outros reis. Então, Hashem iria manter a dinastia de David, começando pela linhagem dele, Davi e Salomão, e assim sucessivamente, até a chegada do filho de Davi, o Mashiach, que pela lei judaica deve ter pais biológicos. E é importante nós falarmos que o Mashiach da Torá, o Mashiach que escreveu Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, Sofonias, Malaquias, o Messias, ele não é Deus. O Messias da Bíblia, o Messias judaico, ele é um homem, ele será rei de Israel, ele será um descendente do rei Davi, passando pela linhagem de Salomão, e assim sucessivamente. Ele realizará tudo aquilo que os profetas falaram em Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, etc. e etc. Então fala para nós aqui, Hilchot Melachim 11:11, que no futuro o rei messiânico virá e renovará a dinastia davídica, restaurando a soberania inicial. Ele construirá o templo e reunirá os remanescentes dispersos de Israel. Então, em seus dias, preste atenção, todas as leis retornarão ao seu estado anterior de observância. Então, alguns pontos interessantes. Nós sabemos que quando o Mashiach ele se manifestar, algumas coisas vão acontecer. Por exemplo, ele construirá o templo. Então, quando o JC veio, o templo já estava construído e, para piorar, foi destruído. Então, repare que Hilchot Melachim 11:11 está dando pista para nós do que vai acontecer quando o Mashiach chegar. E isso, evidente, nós temos aqui uma correlação com a própria Torá e com os profetas. O próprio Ezequiel, capítulo 37, verso 24, escreveu literalmente o que está escrito nessa fonte de Hilchot Melachim 11:11. O que mais o Mashiach fará? Ele vai reunir o povo de Israel, que estão dispersos pelo mundo. Quando o JC veio, os romanos dispersaram todo o povo judeu. Ponto 3. Em seus dias, nos dias do Mashiach, todas as mitzvot, todas as leis da Torá retornarão ao seu estado anterior. Isto é, essa ideia que a Torá caducou, que a Torá tem prazo de validade, não é uma interpretação judaica. Não. As fontes judaicas nos dizem
de acordo com a Torá, de acordo com os profetas da Bíblia, de acordo com a Torá oral, nós temos as fontes judaicas que dizem que a Torá não tem prazo de validade. Hilhot Melahim 11:11. Temos Deuteronômio capítulo 28, Deuteronômio capítulo 31. Temos Isaías capítulo 2 que diz que as nações vão procurar a Torá, porque de Sião sairá a lei. Temos Isaías 11:9, assim como as águas cobrem o mar, toda a terra se encherá do conhecimento de Deus. Temos Sofonias 3:9, onde todos os povos servirão a Deus em um único pensamento, com um único entendimento, e servirão a Deus ombro a ombro com os judeus. Está escrito lá em Zacarias 8:23, que os países, as pessoas vão procurar os judeus, e lhes dirão: sabemos que Deus está convosco. Os falsos profetas de outras religiões naqueles dias vão colocar a mão no rosto e vão dizer: ai, sempre estivemos errados. Então a Torá fala para nós e aponta para nós, de acordo com a Torá, de acordo com o Tanar, de acordo com a Torá oral, de acordo com as Escrituras, que a Torá ela vai ser observada na sua totalidade na era de Mashiach. E o que isso significa? Que nós precisamos começar hoje a praticar as mitzvot com muita reverência e com muita excelência, para entrarmos na era de Mashiach e dar continuidade na praticidade da Torá. É exatamente isso que nós estamos vendo aqui em Hilhot Melahim 11:11. E nós aprendemos aqui, na nossa parashat, para fazer uma lâmpada queimar, tamid, continuamente. Fazer algo todas as noites é chamado de tamid, continuamente. Assim como você diz, olatá tamid, um holocausto contínuo, e ainda assim era trazido apenas de um dia para o outro. Da mesma forma, no caso da oferta de cereais, feita na assadeira, trazida todos os dias pelo sumo sacerdote, é dito tamid, continuamente. E ainda assim foi trazida apenas metade pela manhã e metade à noite. Então nós aprendemos aqui pela palavra tamid, que aparece aqui no pasuk, no primeiro pasuk da parashat, continuamente. Então veja bem, temos uma alusão aqui que a Torá ela deve ser praticada continuamente. As lamparinas da menorá eram acesas todos os dias, ao anoitecer até ao amanhecer, diariamente. E a própria Torá fala para nós, aqui no livro de Êxodo, capítulo 28, capítulo 27, verso 21, que é um estatuto perpétuo. Agora, nós sabemos que estamos em um processo de transição, as profecias estão se cumprindo, Mashiach está às portas, e como diz aqui o Maimônides, quando o Mashiach vier, ele fará a completa observância da Torá. E a nossa temática fala que nós devemos guardar, obedecer os mandamentos de Hashem com toda excelência. Eu e você, como bons monoteístas, cremos em um único Deus, cremos na Torá, seguimos a Torá na configuração Benenor, seguimos os 7 mandamentos e as suas ramificações. E eu finalizo dizendo que Hashem, que o Eterno, ele tem um caminho para as nações. E o caminho para as nações é um contato direto com Deus. Você não precisa de nenhum intermediário. Basta você ir direto a Deus. Como eu posso agradar a Deus?
Muito simples, obedecendo os mandamentos de Deus. Muitas vezes, as pessoas usam a Torá para colocar a pessoa lá embaixo, para tirar o foco do amor e do perdão de Hashem. A Torá é um ato de amor de Deus para a humanidade. Hashem, o Eterno, quer que nós andemos nos seus caminhos. Porque, como diz lá o livro de Salmos, capítulo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. E como nós vamos agradar a Deus? Guardando as mitzvot, guardando os mandamentos de Deus para nós, 7 mandamentos da Bíblia e as suas ramificações. Quando fazemos isso, disse Maimônides, nós somos chamados de um tzadik, de um justo entre as nações. Mas e se eu pecar contra Hashem? E se eu pecar contra Deus? E aqui está o grande insight. Hashem é um Deus bondoso. Hashem é um Deus de misericórdia. As suas misericórdias se renovam a cada dia. Se você errar contra Deus, basta simplesmente você fazer techuvá. Basta simplesmente você retornar para Deus e pedir perdão para Ele. E Ele vai perdoar os seus pecados. Ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, se você se arrepender de coração. Então Hashem é um Deus de misericórdia, é um Deus que perdoa. E se você está afastado dos caminhos de Deus, chegue perto dele, chegue perto da Torá, procure uma sinagoga Ben Noach, procure o movimento Ben Noach, que está alinhado com o povo judeu, com o povo de Israel, e você vai aprender a vontade de Deus direto da fonte e não de modo distorcido. Você vai receber as primeiras gotas de azeite batida com pilão. Você receberá a Torá pura, com a interpretação pura, sem nenhuma contaminação, direto da fonte, o povo judeu. Que possamos guardar, obedecer os mandamentos de Deus com toda excelência. Baruch Hashem, que o Eterno te abençoe e te ilumine em tudo aquilo que você fazer na face da terra. Amém.